Propagação do dendezeiro. Verificar como é que acontece a propagação dessa cultura. A produção de mudas é, ela é subdividida em algumas etapas, em uma etapa ou em duas etapas. O mais comum de se produzir mudas de dendê é no processo de duas etapas, que compõem a subetapa do pré-viveiro e do viveiro propriamente dito. Usa-se sementes germinadas nos dois sistemas, tanto em uma etapa quanto em duas etapas. Semente germinada de dendê, essa imagem está mostrando, com radícula, que é essa primeira estrutura da raiz, são as raízes primárias, e a plúmula, que é essa parte mais grossa, branca, que vai dar origem à parte aérea. Então, toda vez que se vai propagar o dendê através de semente, geralmente por semente, utiliza-se sementes germinadas com a presença de radícula e plúmula. Geralmente as sementes são compradas de empresas especializadas na produção de sementes de dendê, muitas delas inclusive importadas. Aqui de novo, sementes germinadas de dendê, mostrando que a raiz, as primeiras raízes do dendê, e a plúmula, que é a parte que vai dar origem à parte aérea. Essa coloração um tanto avermelhada é por conta de fungicida, para proteger as sementes de fungos do solo. Aqui um exemplo de sementes importadas, é dessa forma que ela vem. Nesse caso aqui da Costa Rica, existe essa empresa aqui, a ASD, que ela produz sementes germinadas de dendê e exporta. Também é uma empresa que desenvolve bastante pesquisa na área do cultivo do dendê, a ASD. Aqui um corte longitudinal de uma semente germinada de dendê, mostrando a radícula, essa parte mais basal, a plúmula, parte mais apical, a casca ou caroço, e a amêndoa e um endosperma, da onde se extrai o óleo de palmiste. Considerando a propagação em duas etapas, a primeira etapa é constituída do pré-viveiro, que são canteiros com palha ou podem ser também com sombrite 50%. Usa-se sacos de polietileno com 8,5 cm de largura por 20 cm de comprimento e 0,05 mm a 0,08 mm de espessura, e perfurados no terço inferior, 20 furos de 5 mm de diâmetro. É semeada apenas uma semente germinada em cada saco, de 2 a 3 centímetros de profundidade. Aqui um detalhe de pré-viveiro de dendê com canteiros suspensos. Um outro pré-viveiro aqui com sistema de irrigação por microaspersão, coberto com plástico agrícola. Aqui o detalhe do utensílio que se usa para encher os sacos com maior facilidade, um tubo de PVC de 100 ou 75 mm, onde se colocou uma base para servir de cabo, e dessa forma pode-se encher os sacos com maior facilidade. Bom, aqui essa imagem mostrando que é apenas uma semente por saco, né? Então deve ter muito cuidado na escolha das sementes de qualidade. Novamente, imagem mostrando a colocação de uma semente por saco. E aqui as posições de colocação da semente. Existe apenas uma posição correta, que é essa à esquerda,
e acima. Então a radícula fica para baixo e a plúmula para cima, uma profundidade de até 2 centímetros. Nessa imagem aqui à direita, acima, o que está errado? A plúmula está acima da superfície, está aparecendo. Nesse caso aqui, a radícula e a plúmula estão numa posição errada. Mesma coisa aqui, a raiz está com a parte para cima e a plúmula para baixo, é o contrário, né? Nessa imagem aqui, à esquerda e abaixo, está um pouquinho profundo, a profundidade não é indicada, e a posição também da radícula e da plúmula está na horizontal. Na verdade, deveria estar na vertical. Essa imagem aqui do meio, à esquerda, mostra uma profundidade excessiva de plantio. A gente lembra que 2 no máximo 3 centímetros de profundidade. Então, essa imagem aqui, a primeira à esquerda acima, é a ideal. Tratos culturais no pré-viveiro. A monda, que é a capina manual, retirada do mato com a mão, chamada de monda. Manutenção dos drenos. É sempre recomendável fazer drenos ao redor do viveiro para evitar encharcamento e fazer a manutenção deles. Irrigação, adubação, alinhamento gradual da cobertura com palha, ou seja, retirada do excesso de palha conforme a planta vai se desenvolvendo e a entrada de luz vai acontecendo. Toalete das mudas antes do transplantio. Toalete nada mais é do que retirada de mudas doentes, folhas secas, folhas doentes, é chamada de toalete, é uma limpeza da muda. 30 dias após a repicagem das sementes germinadas para o pré-viveiro, realiza-se adubações aquosas quinzenais com 200 gramas de ureia, diluídos em 100 litros de água por canteiro de 30 metros quadrados. Aos 60 dias após a repicagem, aplicam-se quinzenalmente adubações aquosas compostas de uma mistura contendo 400 gramas de ureia, 400 gramas de superfosfato triplo e 100 gramas de cloreto de potássio e 100 gramas de sulfato de magnésio, diluídos em 100 litros de água por canteiro. Após cada aplicação desse tipo de adubação, deve-se realizar uma rega para eliminar o excesso de sais e evitar a queima das folhas. Quando as plântulas já possuem 4 folhas lanceoladas, elas podem ser transferidas para o viveiro, que é a segunda etapa. Uma plântula normal, plântula é uma planta jovem, chamada de plântula. Uma plântula normal, no final do pré-viveiro, apresenta também altura de 20 a 25 centímetros com folhas eretas e 4 a 6 centímetros de circunferência do coleto. O coleto é aquela parte da muda que fica em contato com o solo, entre a superfície e o solo, parte basal, chamada de coleto. E a segunda etapa, que é o viveiro. Os sacos do viveiro são dispostos em espaçamento de 70 centímetros se o viveiro é previsto para 6 meses, ou 80 centímetros se as plantas permanecem 8 meses no viveiro, em triângulo equilátero. Os sacos são cheios com terriço peneirado e devem ser de polietileno de cor preta, medindo de 40 cm de largura por 40 cm de comprimento e 15 mm de espessura, perfurados com 40 furos de 5 mm de diâmetro na metade inferior e pesando 25 kg quando cheio. Então é uma muda bem pesada. O viveiro não possui cobertura, ou seja, ele é a pleno sol, como a gente pode ver nessa imagem. Então, irrigação com pivô central, mostrando um viveiro a céu aberto. De novo, o viveiro de dendê, com plantas adultas ao fundo. O ideal é você fazer tanto para viveiro quanto viveiro próximo ao local definitivo onde vai ser plantadas as mudas, para facilitar o manuseio e transporte. Aqui a gente tem ao fundo o pré-viveiro coberto com sombrite e aqui em cima o viveiro irrigado por aspersão convencional. Então a gente tem as duas etapas aqui, o pré-viveiro ao fundo e aqui em cima o viveiro a céu aberto. O viveiro sempre é a céu aberto. No centro de cada saco do viveiro abre-se covas de 10 cm de diâmetro
e 16 centímetros de profundidade. Coloca-se as plântulas com o torrão inteiro, eliminando-se o saco plástico do pré-viveiro, comprimindo-se levemente o solo em torno do torrão, fazendo com que o coleto da plântula permaneça ao nível do solo. Então aqui, essa abertura no saco para a colocação da muda que vem do pré-viveiro pode ser feita com uma draga, que muita gente chama de cavador, né? Bem no centro, ou com um utensílio de PVC também que pode ser confeccionado. Introduz-se que o utensílio, como se fosse um trado, gira-se e puxa que o solo ficará aderido no tubo, e daí é só introduzir a muda, como a imagem está indicando. Aqui mostra como é que fica a abertura do saco do viveiro para receber a muda do pré-viveiro. Tem um furo bem no centro. E aqui um detalhe de novo do viveiro a céu aberto, mostrando o plantio adulto ao fundo. Geralmente quando se vai retirar a muda, tanto do viveiro quanto do pré-viveiro, é ideal retirar o excesso de raiz, cortando-se na base, tendo cuidado de esterilizar a lâmina de corte a cada uso. Tratos culturais no viveiro: monda nos sacos, capina entre os sacos, irrigação e adubação. Então a gente já teve uma adubação no pré-viveiro e aqui no viveiro a gente tem uma segunda adubação. E para a retirada do torrão, pode-se utilizar também uma lâmina ou simplesmente rasgando o saco na inserção que ele apresenta. Recomenda-se usar a fórmula comercial 12-17-10 mais 3, que é NPK mais magnésio, aplicando por planta do primeiro ao quarto mês 10 gramas por mês. Do quinto ao sétimo mês, aplica-se 15 gramas por mês. E do oitavo em diante, 20 gramas por mês. Então, a dose é crescente. Aqui mostrando a adubação no viveiro a céu aberto, tendo cuidado de não deixar o adubo entrar em contato com a planta. Aqui a toalete, que é retirada de folhas secas e doentes, sempre tendo cuidado de desinfectar a lâmina de corte a cada uso. E aqui o dreno, para evitar o excesso de acúmulo de água na área onde vai ser instalado o viveiro. Irrigação por suco de filtração, também é uma outra possibilidade de se utilizar no Dendê. Aqui já é uma plantação definitiva, então pode-se utilizar vários sistemas de irrigação e entre eles o suco de filtração. Nesse sistema o cuidado deve ser na escolha do tipo de solo. O ideal para esse tipo de cultivo em irrigação por suco de filtração é usar solos de textura argilosa ou média. Nunca usar esse tipo de sistema de irrigação em solos arenosos, porque a infiltração vai ser muito alta, a perda de água vai ser muito alta. Pode-se utilizar também o sistema de irrigação por microaspersão, como é o caso aqui. Então a economia de água e o uso eficiente da água é maior nesse sistema aqui. Pode-se também fazer a propagação do Dendê por clones, né? Micropropagação é uma técnica que existe, porém ainda ela não é bem difundida. O mais comum é os produtores fazerem a propagação por semente, em 2 etapas, pré-viveiro e viveiro. Porém, já existe a possibilidade de fazer a propagação do Dendê através da micropropagação. Uma planta normal com 8 meses de idade tem 60 centímetros a 1 metro de altura, tem de 15 a 22 centímetros de circunferência do coleto e possui de 5 a 8 folhas funcionais. Então o processo de obtenção da propagação em 2 etapas é essa: obtenção das sementes germinadas, pré-viveiro, onde ela fica em torno de 4 meses, depois vai para o viveiro a céu aberto, onde a planta fica de 6 a 8 meses, e daí ela vai para o plantio das mudas no local definitivo. Então isso vai demorar em torno de 10 a 12 meses, até ela sair da fase de semente, até ir para o plantio definitivo.